Olá pessoal, meu nome é Flávia. Gostaria de dizer que é muito bom ter você aqui conosco. E, para que a nossa conexão continue, gostaria que na saída do culto você se dirigisse até a bancada de eventos, onde tem essa ficha para você preencher. É super simples e rápida. Muito obrigada e que essa noite seja muito especial. Você conhece o GECOM? Bem, os GECOM são pequenos grupos da nossa Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. São grupos de conexão espalhados em toda a cidade. É aquele momento da semana para parar, relaxar, conversar sobre a vida com os amigos. Se você não participa, vem participar! Tem sempre um GECOM pertinho de você. Vamos lá! Boa noite, graça e paz de Cristo seja no seu coração. Acabamos de apresentar aí o teaser da nossa nova série, nossa série de Páscoa, a Ressurreição, quando a vida venceu a morte. Então temos encontro marcado aí pelos próximos 3, 4 domingos também. Hoje nós vamos encerrar a série Livres e eu quero, antes de iniciar a nossa reflexão, conversar com você, passar alguns avisos da igreja, algumas coisas de maneira geral. E primeiro, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que o pessoal precisa sentar perto do pastor, porque ninguém quer. O pessoal que é membro da igreja, por favor, semana que vem, sei que você é assim, entendeu? Me ama. Você já está aqui há mais tempo, senta aqui na primeira fileira, olha a cara do Roque, que sofrido, Roque. A mensagem vai ser diretamente para você, irmão. Né? Então, você aí que é membro, que sabe que as pessoas que nos visitam, às vezes ficam constrangidas, embora eu seja uma pessoa super agradável, o pessoal do louvor também, né? Mas, senta aqui na frente, vamos deixar o espaço aí no fundão, para o pessoal que está chegando pela primeira vez. Combinado? Combinado? Combinado. Meu Deus!
alguém aqui na frente falou assim, combinado! Porque a pessoa pensou, é isso, pastor, eu estou aqui, eu estou sofrendo. Fala para esse pessoal aí para se tocar, isso mesmo, Márcia. Então vamos aos nossos avisos, ao nosso bate-papo. Então a gente vai conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Nossa pretensão, sonho, projeto, objetivo, que temos orado já há algum tempo. Eu diria que temos orado pela expansão, pelo menos eu há um ano, tenho conversado com a liderança de ministério, já temos pensado quais possibilidades temos a respeito de ampliar. Chegamos nesse projeto para ampliarmos de 120, hoje devemos ter aqui 160 ou mais. Não sabemos como já está cabendo isso, mas o objetivo é chegarmos em 280 pessoas. Para isso, a gente pretende pegar um empréstimo na Igreja Presbiteriana do Brasil e cumprir essa primeira fase com o empréstimo, que é uma ampliação e um novo sistema de som e sistema de luz. Provavelmente conseguimos quitar isso aqui com o valor do empréstimo. E esse sistema de projeção mobiliário e ar-condicionado a gente pretende fazer numa segunda fase. Aí teremos que fazer com os nossos próprios recursos. Semana passada eu disse que havíamos uma nova grande bênção, que era descobrir que conseguiremos de fato pegar o empréstimo. Tínhamos uma pendência de dízimo no Supremo Conselho, em cima do que foi recolhido de oferta de abril até aqui. Então, um dos requisitos para pegar o empréstimo é ser fiel nos dízimos e ofertas para o Supremo Conselho. Então, eu descobri que depositando a diferença, daria cerca de R$3.000, R$3.800, conseguiríamos então justificar que somos há 25 anos dizimistas, por um acaso. Seria muito triste se não desse certo. E então, tudo está encaminhando para dar certo. Peço que você ore por isso. Acreditamos que Deus nos trouxe até aqui e eu quero muito participar daquilo que Deus deseja fazer, Deus deseja continuar fazendo. Uma irmã me procurou ao longo da semana e de uma maneira muito generosa ofertou esse dinheiro que nós precisávamos para pagar essa diferença ao Supremo, porque não tínhamos esse dinheiro, temos andado com o nosso caixa bem no limite. Então, graças a Deus as coisas estão avançando. Se você deseja contribuir, você vai poder fazer isso ao final do culto, onde sempre recolhemos dízimos, ofertas, ou você também pode me procurar, ou conversar com algum irmão da liderança, e ver como você pode estar nos ajudando. Bom, falando em ajuda, vamos iniciar as nossas aulas de jiu-jitsu. Esse é o exército do pastor. Estou brincando, não é? Só o Jaimão resolve todas as coisas. Jaimão, certo, Jaimão? Jaimão tem sido meu protetor aí. Quinta-feira, às 20 horas e sábado, às 16 horas, o valor é de R$30, é um valor simbólico, e a partir de 13 anos você pode se inscrever com o Douglas, que eu peço que se coloque em pé, Douglas, por favor. Está aí o Douglas, ele está fazendo essa parte, você pode conversar com ele. Nossas vagas são limitadas, já temos algumas inscrições, então, por favor, converse com o Douglas. Se você tiver ventiladores parados na sua casa, conversa com o Douglas ou comigo, de preferência aqueles de torre, para que a gente coloque lá em cima para ventilar o ambiente que eles estarão praticando, treinando, certo? Então, você pode me procurar no final do culto, se você tem essa doação. Se você já é um voluntário da igreja, é muito importante que você passe ali na entrada e veja o tamanho da sua camisa, para que a gente consiga confeccionar. O valor é R$15. O Itapetininga Visível, que acontece toda quarta-feira aqui na nossa igreja, um projeto voltado para pessoas carentes, pessoas em situação de risco e de rua, recebeu incríveis 100 pessoas nessa quarta-feira, aproximadamente. Foi isso mesmo, então? 100 pessoas, então. Um pouco mais? Menos? Tudo bem, então.
Foi a informação que eu vi, o pessoal estava empolgado. Mas teve bastante gente, certo? Então, que Deus abençoe esse ministério. Se você deseja ser voluntário, essa é uma possibilidade para você. É um trabalho que você também pode estar fazendo. A entrada do mês desse último mês, ela teve um pouco menor, principalmente a partir dessa oferta que a gente recebeu, entrou cerca de R$16.000. Semana que vem eu quero trazer isso atualizado para vocês, certo? Ok, então, vamos conversar a respeito do tema livres. Cristo nos libertou para uma vida livre. E eu quero conversar com você a respeito do desejo de voar. Conversamos a respeito de sair da gaiola e ir para a liberdade, a respeito de comer alpiste ou comer frutos silvestres. E vamos conversar hoje a respeito do desejo de voar. Essa é a frase do Rubem Alves, que diz que os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo de voar. Por isso abandonam o voo e se protegem em gaiolas. E nós pegamos isso como uma metáfora para toda forma de religião que oprime as pessoas, que as cerceia a liberdade, que faz com que algumas pessoas fiquem chateadas com Deus, embora Deus, propriamente dizendo, não tem nada a ver com aquilo que é feito em nome dele. Mas ainda assim as pessoas o fazem. E é a respeito disso que eu tenho entendido que o livro de Gálatas nos fala. E esse é o capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Essa provavelmente é a primeira carta do apóstolo Paulo. E ele vai dizer: meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Eles não viram Jesus Cristo crucificado, mas o texto dá conta de dizer que a forma como Paulo o apresentou gerou imagens, gerou movimentos, como se fosse um vídeo, algo em movimento, que foi visualizado. Paulo está dizendo, o seu sacrifício na cruz foi visualizado por vocês. Vocês enxergaram, vocês compreenderam. Mas algo estranho aconteceu. Vocês ficaram malucos. Alguém os enfeitiçou. Vocês perderam o juízo. Paulo continua dizendo: permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou por terem aceitado a mensagem de Deus, o Evangelho? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar, por esforço próprio, aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo o que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo o que alcançaram. A graça de Deus, a mensagem poderosa do Evangelho. Paulo está dizendo, como você começou? Foi você ou foi Deus? Ele está dizendo, se você começou pelo Espírito de Deus, como agora você quer
se aperfeiçoar, se santificar pela carne, pelo esforço. Paulo continua dizendo: respondam-me, será que Deus, que os presenteia com sua presença, com seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio? Ninguém é capaz de fazer por esforço próprio. É Deus quem efetua o querer, é Deus quem efetua a obra. Paulo depois vai dizer que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia em que todas as coisas irão se encerrar. Não sou eu que completo a obra. O sujeito é Deus. Ele começou, Ele faz, Ele completa. Mas essa loucura de completar a obra da cruz, ela é tão comum entre cristãos. Essa ideia que Paulo vai dizer em Gálatas, que é nojenta, deve ser amaldiçoada. Capítulo 1. Ela é extremamente comum no nosso meio, e eu, com a minha caminhada cristã, talvez indo aí para os meus 20 anos de evangelho, e lendo o texto de Gálatas, e preparando a mensagem, de repente eu me deparo com a loucura da religião no meu coração, dizendo o tempo todo que eu não agrado a Deus, que eu tenho que me sentir culpado, que eu preciso me esforçar, que eu preciso fazer mais, mais e mais, e nunca é suficiente. O Evangelho é a pretensão de Deus de libertar a sua vida da culpa, do medo, do juízo. É a partir do Evangelho que a gente dá conta de viver com Deus. E sem o Evangelho, a gente tende a sofrer amargamente. A gente passa entre os dois extremos, a gente se orgulha, porque a gente é bom, porque a gente cumpriu o dever, porque a gente foi na igreja, ou a gente se pune, porque não fomos quem sabemos que deveríamos ter sido. E essa é a história da nossa vida. Será que Deus, que os presenteia com sua presença, presente, graça, você recebeu, abre a mão e pega, com o seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês, ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho. O texto é muito claro. Vamos orar e falar com Deus? Aplica, Senhor, a verdade do Teu Evangelho no nosso coração. Liberta-nos para essa vida livre, para sairmos daqui, quer tenhamos 20 anos de igreja, quer tenhamos entrado aqui pela primeira vez, sem o peso nas costas, característicos de toda religião, mas absolutamente contrário ao Teu Evangelho. Traz paz ao nosso coração, Senhor. Um coração que esteja disposto a se voltar para Ti por devoção, por gratidão, por amor, não por dever, não por mérito, não por busca de justiça própria,
por devoção, por amor. É assim que a gente quer sair daqui essa noite, te amando mais do que entramos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, no capítulo 1 de Gálatas, esse é o contexto da nossa série, Paulo nos ensinou que há somente um evangelho. No capítulo 2, ele mostra muito claramente que ou eu tomo o caminho da lei, do qual ninguém é absolvido, ou eu tomo o caminho do evangelho de viver para Deus. Paulo vai dizer, eu morri para a lei, eu morri, agora eu vivo para Deus, agora a minha devoção é para Deus. É muito curioso que o amor é um sentimento e também uma atitude, um comportamento que ele não pode ser cerceado. Ninguém pode ser obrigado a amar o outro. Ninguém ama alguém por obrigação. Ninguém ama alguém pelo emprego da força, por ser oprimido. Então imagine que eu vá até a minha esposa e diga para ela, 10 anos de casado, sei que a sua experiência, hipoteticamente, viu, irmão? Sua experiência foi ruim, foi negativa, mas você é obrigada a me amar. Pelo dever do matrimônio. Eu passei os últimos 10 anos batendo nela. É hipotético, irmão. E eu batia nela e dizia, você tem que me amar. Ela me amaria? Agora imagina Deus com o chicote, te cercando em cada esquina, te oprimindo, te gerando medo, te gerando culpa, te gerando opressão, para que você o ame. Ora, diz o pastor Caio Fábio, esse Deus é o diabo. Tá, então como é que é com Jesus? Com Jesus é muito simples. Está lá no Evangelho de João. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E Deus não quis entrar dentro do seu coração, torcer a sua vontade, e te fazer um robô que o ama. Deus não fez isso. O seu amor precisa ser voluntário. E se você o ama, você guardará os mandamentos dele. Simples assim. As coisas começam com o amor. Como que eu resumo a lei? Amar o próximo, amar a Deus. Ponto. Está resumido. Ricardo, você está dizendo então que o Evangelho é sobre amar a Deus de todo o meu coração? Sim. Eu estou dizendo para você que você não vai ser mais amado por Deus por cumprir regras. E nem vai ser mais odiado por não cumpri-las. Deus simplesmente te ama. Ele morreu numa cruz para te salvar dos seus pecados. Aonde mais você espera que ele vá? Ele não precisa ir mais a lugar nenhum. Ele foi até uma cruz. Então a ideia desse capítulo 3, e a nossa série vai encerrar, quem sabe ano que vem a gente retorna e termina o livro de Gálatas, mas a ideia de Paulo é que o Deus que nos justificou, nos tornou justo, o Evangelho que nos justificou é o mesmo que nos faz crescer, amadurecer e traz santidade para a nossa vida. É o mesmo Evangelho. Você não foi justificado e Deus falou, agora é contigo. Se Deus falasse com isso, parceiro, desculpa, mas não ia dar certo.
Se Deus fala assim, Ricardo, agora é contigo. Sei não, hein? Só Deus sabe aonde eu poderia estar num lugar, aonde eu estaria num dia como hoje. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você é a ideia que existe esse quadro que nos inspira o voo. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Muita clareza. Um retrato nítido. Absolutamente claro. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, segundo muitos cristãos e líderes, é coisas que você deve fazer para você se aproximar de Deus. Coisas que você deve deixar de fazer para se aproximar de Deus. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma história. O Evangelho, ele tem que ser proclamado. Ele tem que ser anunciado. Precisa haver um querigma, uma anunciação. E que anunciação é essa? É uma notícia, são boas novas. Que boas novas são essas? Não é você chegar na pessoa e dizer, venha para Cristo e seja bonzinho. Não é a respeito do que eu e você podemos fazer e o que devemos fazer. É a respeito do que Ele fez. O que Ele fez? Morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Não queira diminuir o sacrifício de Cristo, somando a Ele essas pobres obras. Portanto, o Evangelho não é uma orientação para que a gente viva bem a nossa vida. O Evangelho não é um conjunto de mandamentos. O Evangelho é algo que foi feito por mim e por você na história e no tempo. Foi feito está. E é isso que comove os Gálatas. Paulo está dizendo para eles alguma coisa do tipo, vocês se lembram, quando vocês ouviram essa mensagem pela primeira vez, como o coração ficou comovido, como vocês se constrangeram, como que o amor de Cristo te fez olhar para a sua vida, a visão do crucificado, e esse é o termo que, se você quiser resumir o Evangelho e você perguntar para Paulo, o que é o Evangelho em 2 palavras? Ele não vai dizer boas obras, ele não vai dizer seja bonzinho, ele vai dizer Cristo crucificado. Cristo crucificado. E quando eu olho para esse quadro, eu digo, Deus, por quê? Por que você fez isso? Por que você fez isso por mim? Isso começa a constranger o meu coração. E você começa a entender por que eu não saio daqui e falo, o pastor falou que Deus me ama, e hoje eu vou até mais tarde então, e vou encher a cara. O amor de Cristo nos constrange. A lei nos coloca em desespero. Eu vou explicar para você o que é a lei nas palavras do Eugene Peterson. A lei foi nossa tutora. Isso está aqui em Gálatas. Nosso paidagogos, em grego. Até que Cristo viesse. E o significado dessa palavra é refletido na cultura grega que Paulo vivia. O que acontecia naquela cultura? Famílias que eram abastadas, que tinham recursos, tinham escravos, e escolhiam o escravo de maior confiança para ser o paidagogos, para ser o tutor. Então, os filhos daquela família, entre 6 e 16 anos, eram levados até a escola, eram levados no parquinho para brincar,
né? Então, existia essa função de tutoria, mas o tutor não era professor. A função dele era levar as crianças até o professor. A função do paidagogos, e a lei é esse tutor, é levar até o professor. E é isso que o Paulo está dizendo. A lei existe para te conduzir até a fé. Até a fé. Quando a lei te levar até a fé, até Cristo, e você se entregar a Ele, a missão da lei está cumprida. Então, diante da lei, ou eu acho que eu estou guardando, ou eu entro em desespero. Se for honesto, eu entro mais em desespero. Mas tive os meus dias de santo, de menor do que os outros. E aí, diante da lei, eu fico sem saída. Porque se eu vou para lá, o bicho pega. Se eu vou para cá, o bicho pega também. Se eu oro um pouquinho mais, eu me sinto em paz com Deus. Se eu deixei de orar, eu tenho culpa, porque eu não orei. Se eu li a Bíblia, eu tenho paz. Se eu não li, eu me sinto mal. Paulo está dizendo, diante da lei, você precisa acreditar no Evangelho. No Cristo, que vai te tirar do orgulho e do desespero, desses extremos. Então, esse é o quadro que Paulo vai pintar para os Gálatas e que ele está dizendo como vocês abandonaram isso e abraçaram a ideia de que vocês vão aperfeiçoar algo que Deus começou. Sem constrangimento, quem aqui já se sentiu distante de Deus, em pecado, mas não nesse sentido de que pecadores somos, mas nesse sentido de que Ele é um Pai severo e que porque eu não fui adequadamente bom, Ele não vai me receber. Quem já? Levanta a mão. Sem constrangimento, mas pode levantar, só para a gente ter uma noção do impacto. Beleza, e os outros não quiseram para não ficar constrangido. Quem aqui já teve medo de Deus? Levanta a mão. Quem aqui já acreditou que pelos próprios esforços agradaria a Deus, se destacaria dentre os outros ou até julgou outros por se sentir menor? Ok. Eu fiquei até surpreendido com o número de pessoas que levantaram a mão, porque parece-me que essas coisas só acontecem nas igrejas francesas. No Brasil é mais raro, mas aparentemente aconteceu aqui também. Eu já disse e eu vou repetir, é o Evangelho que traz cura para mim e para você. Todos os dias eu preciso me lembrar daquilo que Cristo fez. John Stott vai dizer, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Segundo ponto, abrindo as asas e voando. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Desculpa. Então, Paulo ainda vai fazer dois contrastes que é muito importante. Ele vai colocar fé e espírito de um lado, e ele vai colocar as obras da lei e o aperfeiçoamento pela carne do outro lado. Ele está fazendo esse paralelo. Então, de um lado, fé, de um lado, o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, do outro lado, as obras da lei
os mandamentos, o judaísmo e o aperfeiçoamento pela carne. Paulo está fazendo esse contraste e está dizendo que você só pode ser livre a partir do Evangelho em Cristo, se você parar de querer produzir justiça. Você precisa parar de tentar obter a salvação pelos seus esforços. Você precisa parar de tentar competir com a obra que Deus está fazendo na sua vida. Porque senão, você jamais vai voar. Esse verbo aperfeiçoar, que é esse termo aperfeiçoar, é uma ideia de acabamento. Sabe quando a gente faz a obra e daí fica faltando um acabamento? Como é que eu vou colocar o piso, né? Vamos colocar branco. Aí vem a sua esposa e diz, vamos colocar verde. Aí você fala, amém, eu queria verde. Né? Que cor que a gente vai pintar aqui? Vamos fazer uma textura na sala para dar um acabamento. Vamos fazer azul. Aí a esposa fala, eu quero marrom com bolinhas amarelas. Aí você fala, amém, eu queria. Só acontece lá em casa, pelo visto. Todo mundo aqui entra em acordo, que é uma maravilha, tudo bem. Deus assim, Ele levantou as colunas, lançou as bases, colocou as paredes, colocou o teto, e Deus disse assim para você, agora campeão, deixei mastigadinho, coloca o piso, escolhe aí que acabamento que você vai dar, e faz direitinho, porque eu vou te julgar por isso. Se no dia que eu voltar, você colocou verde, com a sua esposa era uma coisa, comigo é diferente. Né? E eu queria azul, a gente vai ter um problema. Você já ouviu falar de inferno? Paulo está dizendo, você começou pelo Espírito Santo. Ele veio morar em você. Ele te libertou. Ele te salvou. E agora, você quer se aperfeiçoar pela carne? Pela força de vontade? Aqueles que acreditam em força de vontade, eu tenho um desafio para passarem a semana. Começando hoje. E tem que ser antes de eu terminar o sermão. Você vai dizer para você assim, com toda a força de vontade do seu coração, da sua mente, com toda a energia, você vai dizer assim, eu decido nunca mais pecar. A partir de agora. E você vai ter o grande desafio, que é ouvir a minha mensagem até o final e não pecar. Né? Quem topa? Eu vou te dar um desconto. Sei que às vezes dá aquela vontade de tirar o cochilo, né? É pecado, viu? Só para você saber. Mas eu sei que dá vontade. Vou dar um desconto, cansado, aquela correria. Vou te livrar então de fazer isso agora. Chega na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta, como a Bíblia diz, abraça a sua Bíblia, se ajoelha e fala assim, Senhor, a partir de hoje eu não peco mais. E não peque, tá bom? Quem topar, me passa o telefone que eu vou ligar amanhã às 7 horas da manhã. É possível, irmãos? E por que a gente tenta? Por que a gente não se rende ao Espírito Santo?
Por que a gente não acredita que isso é verdade? Que Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu por todos os seus pecados. O que você cometeu antes de encontrá-lo, os que você cometeu depois e todos que você vai cometer. Ele morreu por você. Se isso não te inspira a uma nova vida, eu não sei o que vai inspirar. Você quer um contrato com Deus? Porque o contrato da cruz, ele é unilateral. É o Deus que diz, pronto, eu te amo, pronto, eu me entreguei, pronto, está resolvido. Você quer ir para Deus e dizer, Deus, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer por merecer. Eu achei legal esse negócio de graça, mas isso aí é coisa de gente mole, eu sou forte. Você não chama a atenção de Deus. Desculpa dizer assim. Mas o Filho perfeito dele chama. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Então é como se Paulo estivesse dizendo que essa versão, a menor versão, a acabada, a aperfeiçoada, a perfeita, o tipo de ser que você gostaria de ser. Eu certamente não gostaria de ser como eu sou hoje. Eu não gostaria. É a graça de Deus que me empurra até aqui. Mas esse homem perfeito, ele não vai passar por eu ir para minha casa hoje e achar que meia dúzia de decisões vão transformar a minha história. A minha menor versão é quando eu olho para o crucificado. Eu preciso olhar para Ele. Eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso entender, não é ter a informação. Informação é fácil. Informação você lê num livro. Informação você pode pegar na Bíblia, inclusive, é só informação. Não gerou transformação. Eu preciso olhar para a cruz e dizer, não, isso é verdade. Agora eu estou entendendo. Eu sou muito pior do que eu imaginava, e Deus é muito mais amoroso do que jamais eu pensei. E aí você vive de maneira livre pela graça de Deus. Paulo vai dizer, será que Deus nos presenteia, que os presenteia com sua presença, com seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês, ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? Aqui a gente tem uma aplicação muito bacana. Chegar em casa, fechar a porta do quarto, ajoelhar e dizer, eu confio a Ti esse trabalho. Me ajuda a não te atrapalhar. Me ajuda a ser como Jesus Cristo foi e confiar no Pai. Me ajuda a ir para a cruz, porque se o caminho do Evangelho é o caminho de tomar a cruz. Me ajuda a ir para a cruz e diante da morte dizer, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Do alto da cruz, diante da morte, pular no vazio e acreditar que tem um Pai com os braços estendidos para me pegar no colo. Deus, como eu preciso do Senhor. Conserta a minha vida. Termina a obra que o Senhor começou. E aí você vai perceber que quando você fala mal dos outros, quando você diminui as pessoas, é porque você não entendeu o Evangelho. Eu poderia dizer para você, é pecado falar mal dos outros. E é pecado, irmãos. Do pastor também. É pecado, mas a ideia do Evangelho é
que se você fala mal dos outros, se você diminui os outros, se você tenta ser melhor do que os outros, é porque você quer ser aceito. É porque você quer performance. É porque você ainda está contabilizando pontos. E a Bíblia diz que Deus não contabiliza pontos. Ah, Senhor, diz o Salmo, se o Senhor contabilizasse os pecados da juventude, quem de nós subsistiria? Se alguém diz eu, merece uns tapas. Sempre tem um, né? Então, a obra de Cristo é um grande presente que nós podemos receber hoje. Paulo diz 2 vezes: tendo começado pelo Espírito, estais agora vos aperfeiçoando pela carne. É dessa forma que você quer encontrar a melhor versão de você? Seu problema não é força de vontade. Você não entendeu que o seu problema é muito pior. É pecado quando você deixa de fazer o bem que deveria ter feito. É pecado quando você faz o mal que não deveria ter feito. É pecado quando você intenciona fazer o mal, quando você intenciona deixar de fazer o bem. E no final das contas, o que você é? Você é pecado. Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou pecado. Ricardo, como o Evangelho vai me curar? Você vai descobrir que você é tão amado por Deus, tão perfeito em Cristo, tão abençoado, que o projeto de Deus é real, que o plano dele para a sua vida é tão real, que você, a menor ideia de diminuir alguém para se sentir maior, não cabe, não faz sentido. Eu sou pleno em Cristo. Ricardo, eu desejo mulheres, porque você ainda acha que te falta alguma coisa. Você não entendeu o Evangelho. Eu poderia dizer para você: não adultere. Mas o Evangelho vai dizer para você: meu filho, eu te amei. E você é livre para amar o seu cônjuge. Mas, Senhor, você já viu como é que ela é? Primeira coisa que Deus fala: é você que escolheu, mané. Segunda coisa que Deus vai falar é: tu não consegue amar a tua esposa, meu irmão? Meu filho. Nota teológica, licença poética. Tu não consegue amar a tua esposa, meu filho? Lembre-se que eu amei você. Você para mim é mais sujo, nojento, desprezível, pecaminoso, doentio, do que jamais a sua esposa vai ser para você. Sim, você pode amá-la, se o meu amor estiver em você. Pastor, eu não consigo ser generoso. Dinheiro me domina. Dinheiro é um Deus muito poderoso, a Bíblia fala muito sobre isso. Não consigo ser generoso, não consigo ajudar, não consigo sentir falta para que alguém tenha abundância. Eu digo para você: dá o dízimo, que senão um gafanhoto vem. Quem já ouviu isso? Ninguém ouviu, porque isso só acontece na igreja da França. Jesus vai dizer para você: cara, percebe que não tem nada que você tenha, que você não tenha recebido das minhas mãos? Por que eu dei para você? Eu não precisava dar para você. Por que eu dei? Não sei, Senhor, porque eu sou bonzinho? Aí Jesus fala: cara, se enxerga, olha quem você é. Eu te dei porque eu te amei, e eu te dei de graça. Você pode
se dividir com os outros. Você pode. Porque você não tem medo de faltar. Porque você sabe que amanhã eu vou estar na sua vida também e eu não vou deixar faltar. Você sabe que você não precisa dessa tranqueirada que você gasta o seu salário comprando. Você não precisa disso, porque você já sabe que é pleno, completo em mim. Em resumo, é o Evangelho que nos cura. E todos os nossos pecados são busca por completude que a gente só vai encontrar em Cristo. E a partir do momento que você encontra, você para de correr igual um oco para agradar a Deus. Você dobra os joelhos e você diz: obrigado pela sua graça, pelo seu favor, pela sua bondade, por amar um ser como eu. E quando você levanta dali, meu irmão, você vai viver para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, como que eu vivo, Ricardo, daqui para frente? Se arrependendo todos os dias. É por isso que as misericórdias se renovam a cada manhã. Se arrepende todos os dias. E confia em Deus. Confia em Deus. Senão você cai no desespero ou no orgulho. Prega o Evangelho para você todos os dias. Todos os dias. Acorda de manhã e recita para você mesmo: o Senhor morreu naquela cruz para me livrar dos meus pecados. Se arrependa e confie em Deus. Eu acredito, Senhor, que se eu fracassar ao longo do dia, a sua misericórdia vai me alcançar. E se eu achar que eu consegui, a sua misericórdia também vai me alcançar, porque eu não consegui coisa nenhuma. Me ajuda, Deus. E assim a gente acredita que Ele vai nos ajudar. Dick Kaufmann vai dizer: os cristãos pensam que somos salvos pelo Evangelho, mas que depois crescemos aplicando princípios bíblicos a todas as áreas da vida. Acontece que não somos apenas salvos pelo Evangelho, mas crescemos aplicando o Evangelho a todas as áreas da vida. Então, o acabamento dessa obra também é serviço de Deus. E se você quer saber, até o arrependimento é serviço de Deus. Nem se arrepender, você se arrepende porque você se arrependeu. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Ai, me arrependi, já é ação de Deus. Dê graças a Deus. Ah, aquele irmãozinho lá nunca arrepende, né, pastor? O Espírito Santo vai tocar de algum jeito. Às vezes ele toca, dá um susto. Isso também é verdade, não é? Como que vai gerar o arrependimento? Eu não sei, mas isso é um projeto de Deus. É como pregar, eu prego, porque as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Se eu fosse para pregar para que alguém se voltasse voluntariamente para Deus, ia ser o trabalho mais frustrante do universo. Porque ninguém se volta para Deus sem a ação de Deus. Ok, eu queria que você tivesse essa pintura diante de você. Tem essa música do João Alexandre, que, se eu não me engano, é do Gladir Cabral, que diz assim: te vejo, poeta, quando nasce o dia, e no fim do dia, quando a noite vem. Te vejo, poeta, numa flor escondida, no vento que instiga mais um temporal. Te vejo, poeta, no andar das pessoas, nessas coisas boas que a vida me dá. Te vejo, poeta, na velha amizade, na imensa saudade que trago de lá. Contudo, um poema, tua obra de arte, destaca-se à parte, numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado, mais alta expressão do ato
de amar. Olhem para o crucificado. As demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu queria que você não se esquecesse que o Evangelho é a sua fonte contínua de aceitação. É a pista de voo que nos permite voar alto. Todos os dias, pregue o Evangelho para você mesmo. Se lembre do crucificado. Pense também em todos os pecados que regularmente e com infelicidade você comete. Como Cristo e o Evangelho podem trazer cura para você. Vamos falar com o Senhor. Queremos ser livres, Senhor, desse impulso por fabricarmos justiça própria e alcançarmos o Teu favor, que não é e jamais poderá ser merecido. Deus poderoso, inunda o nosso coração com o Teu amor, porque a gente sabe que assim amar se torna uma possibilidade. A gente sabe que os nossos egoísmos e pecados são buscas por completude que jamais encontraremos a não ser em Ti. Seja, Senhor, da nossa vida. Não permita que, em tendo começado pelo Espírito Santo, a obra que o Senhor começou em nós, tenhamos a arrogância, a prepotência de queremos ser os nossos próprios deuses e fabricarmos algo que nos faça destacar diante dos Teus olhos. Deus poderoso, nos livra da autojustificação, que a visão do Teu grande poema, naquela cruz vulgar, traga a cura que o nosso coração precisa. Tira, Senhor, o peso que está nas nossas costas, de anos e anos, acreditando que o Senhor não nos ama de verdade, que o Seu amor é condicionado à nossa performance, e que se não agirmos conforme as regras, o Senhor jamais nos aceitaria. Anos e anos acreditando, Senhor, que não merecíamos o Teu amor, em desespero, acreditando que o Senhor não ouve as nossas orações. Deus nos deixa enxergar o crucificado, porque Ele nos cura da religião, nos faz pensar que sim, o Senhor foi até o final, que o Senhor sim, deseja ouvir a nossa oração, e que o Evangelho que nos salvou é o mesmo que há de nos santificar, e que sim, teremos um acabamento, um aperfeiçoamento, que jamais conseguiríamos produzir pelos nossos esforços. É algo do Teu Espírito, Deus. Nos leva, Santo Espírito, ao arrependimento. Recebe a nossa vida em Tuas mãos.
que livres do peso, da religião, da culpa, do medo, na leveza do ser, possamos ser teus amigos e dar ao Senhor a nossa devoção, o nosso amor. E qualquer coisa a mais que o Senhor queira, toda a nossa vida é tua, Senhor. E a Ti entregamos nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos entoar essa canção. Vou pedir você para se colocar de pé. E se você veio preparado para dizimar ou para ofertar, sinta-se à vontade para vir aqui à frente. A urna está aqui. Você pode fazer isso como parte da sua entrega ao Senhor. Parte da sua gratidão, da sua adoração. Não como dever, mas como adoração. Tão sublime, posso me achegar a Ti, posso me achegar a Ti e ser livre pra Te adorar, livre pra Te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de Ti. Me achegar a Ti, eu posso me achegar a Ti e ser livre pra Te adorar, livre pra Te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de Ti. Te adorar.
Vamos orar, falar com o Senhor? Recebe, Senhor, a nossa adoração, nos recebe por completo em Tuas mãos. Seja uma semana única, abençoada por Ti. Na compreensão de um fardo leve que é o Seu, de um jugo suave, de uma vida de liberdade, para Te amar e amar os outros. Abençoa cada um de nós, que seja verdade aquela primeira oração que eu fiz, que a gente saia daqui hoje, Te amando mais do que como entramos, que seja verdade na minha vida, Senhor, na vida do meu irmão e da minha irmã. Em Teu nome nós oramos, Cristo Jesus. Amém. Povo de Deus, que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor bendito, substitutivo, o amor de Cristo, que se entregou na cruz, o poder do Santo Espírito, capaz de gerar a transformação que jamais seremos capazes de realizarmos pelos nossos esforços. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a nossa vida, a nossa história e cumpram a promessa de terminar a obra que começaram. Amém, amém. Não saia sem dar um forte abraço no seu irmão e desejar a ele uma boa semana.